Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Nossa, é um prazer enorme rever alguns e me apresentar para outros. Eu sou a professora Sandra. Talvez vocês já me conheçam lá das aulas do ano passado. Lembram? Eu levava vocês para fazer viagens pelos espaços da cidade de Curitiba? Pois é, mas hoje eu estou aqui para falar para vocês de uma outra proposta, uma proposta diferente. Hoje nós teremos uma aula de família e direitos humanos. Mas peraí, professora Sandra, o que é uma aula de família e direitos humanos? Você pode explicar? Claro que eu posso. Já já você vai entender tudinho. Mas antes, eu preciso pedir para você um material. Sempre para as nossas aulas, que acontecerão nas terças-feiras, eu vou pedir para vocês caderno, lápis ou caneta e, eventualmente, um material diferente. Um lápis de cor, uma folha de sulfite, mas aí a gente vai explicando durante as aulas. Combinado assim? Então, nós vamos fazer o seguinte. Você vai pegar esse seu material, o seu caderno ou uma folha, os seus lápis ou suas canetas e já no caminho aproveite para lavar as suas mãos. Você sabe que a pandemia não acabou ainda. Enquanto você lava lá direitinho a sua mão, não esquece de lavar no meio dos dedos, as unhas, os punhos. Você vai lá, faz isso, pega o seu material. Enquanto isso, eu vou passar um álcool em gel aqui nas minhas mãos. Vão lá e a gente já se encontra. Prontinho. Agora sim, mãos higienizadas, material preparado, vamos começar a nossa aula. Eu vou tirar o álcool aqui e vou colocar aqui na minha mesinha de apoio. Vamos conversar então sobre família e direitos humanos. Eu tenho certeza que vocês ficaram com uma curiosidade quando eu falei sobre essa aula. Para que a gente possa começar, eu vou pedir para você que na sua folha ou no seu caderno, você represente a sua família. Você pode representar com um desenho, com uma frase, com um poema, do jeito que você achar melhor.
Vocês vão fazer isso, eu vou dar um tempinho e nós vamos voltar a conversar sobre família. Vão lá e eu espero vocês aqui. Foi fácil para você, estudante, representar a sua família? Eu imagino que sim, afinal de contas, a família é o nosso laço afetivo maior. Mas eu preciso perguntar para vocês, se eu mostrar para vocês ou falar para vocês sobre a minha família, será que vai ser igual à sua? Ou será que vai ser diferente? Que tipo de família cada um de nós tem? Se nós formos lá no dicionário, perguntar para o nosso amigo dicionário o que é família, o dicionário vai nos dizer que é um agrupamento de pessoas, ou seja, um agrupamento humano formado por duas
ou mais pessoas, e essas pessoas têm ligações biológicas, pode ser ligações afetivas ou então legais. Isso mesmo. A minha família, por exemplo, no meu núcleo familiar, sou eu, minha irmã e minha sobrinha. E na sua, como é que funciona? Mas será que tem diferença de eu falar família e eu falar famílias? Tem sim. Sabe por quê? Porque quando eu falo em famílias, eu estou privilegiando todas as organizações familiares, seja ela do jeito que for. A família formada por pai, mãe e filhos, a família como a minha, que sou eu, minha irmã e minha sobrinha, talvez uma família com mãe e filhos, pai e filhos, avós, tios. São muitas configurações diferentes possíveis quando a gente fala em formar uma família. Isso mesmo. Agora que vocês já entenderam mais ou menos o termo família, vamos pensar no termo direitos humanos. Eu tenho certeza que quando você pensa em direitos humanos, algumas coisas vêm à sua cabeça. Não é mesmo? Eu tenho certeza que você já viu reportagens, que você já viu entrevistas, às vezes um vídeo no YouTube ou até mesmo na televisão, onde se fala assim, direitos humanos fez tal coisa. Mas, diferente do que muita gente pensa, direitos humanos não é uma instituição, não é uma pessoa, não é um grupo de pessoas. Isso mesmo. Você sabe, então, o que são os direitos humanos? Eu vou contar para vocês. Por que é, então, que nós vamos conversar sobre isso? E eu tenho certeza que alguns de vocês estão dizendo, mas professora, peraí, aqui na minha grade de horário tem aula de língua portuguesa, tem aula de ciências, de matemática, de inglês, de história, arte, geografia, educação física, mas eu nunca ouvi falar de aula de família e direitos humanos. E eu vou contar para vocês por que isso acontece. Mas, antes de eu contar, eu vou pedir para você que registre aí no seu caderno Família e Direitos Humanos, aula 1, Declaração Universal dos Direitos Humanos. E não esqueça de colocar a data de hoje. Isso é muito importante para o seu registro. Anotem e nós já conversamos. Muito bem. Agora que você já anotou, eu vou contar para você então o que são os direitos humanos. Claro, como a gente já falou, você já deve ter escutado várias vezes esse termo. Mas vamos lá. Quando eu falo em direitos humanos, eu preciso voltar um bocado no tempo. Isso mesmo. Observem aqui comigo na tela essas manchetes de jornal. São todos de jornais que circularam aqui pelo nosso país. E eles falam de direitos humanos.
A gente não vai falar dessas reportagens neste momento. Mais para frente, nas próximas aulas, a gente vai conversar um pouquinho mais sobre elas. Mas voltando à questão dos direitos humanos, eu falei que a gente precisa voltar no tempo. Isso mesmo. E voltar no tempo, nós vamos voltar lá para o dia 10 de dezembro de 1948. Exatamente. Foi nesta época, neste dia, em que foi celebrado, onde foi feito o Acordo Internacional dos Direitos Humanos. Era uma época muito difícil no mundo. Estávamos encerrando um período de guerra, que talvez vocês já tenham estudado esse período, e havia uma necessidade, uma vontade de se estabelecer alguns acordos internacionais que garantissem que o que aconteceu lá na Segunda Guerra não voltasse a se repetir. Isso mesmo. Eu tenho aqui na minha próxima imagem a Eleanor Roosevelt, lá em 1948. Vocês sabiam que ela presidia a comissão que formou, que criou e escreveu os direitos humanos? Olha só que interessante, 1948, e a gente tinha uma mulher que na época, se a gente for assistir alguns vídeos lá daquela época, a gente vai saber e a gente vai conhecer essa história melhor. Ela conta que foi muito difícil, porque naquela época as mulheres ainda não tinham muitos direitos, não é mesmo? Questão de voto, questão de educação, eram vários direitos que nós mulheres temos hoje em dia e que naquela época não se tinha. Mas ela presidiu, ela era a representante dos Estados Unidos lá na ONU e presidiu então a comissão que criou e colocou então os direitos humanos à pauta da discussão de toda a sociedade e de toda a comunidade internacional. É muito interessante a gente pensar sobre isso, não é mesmo? Por que é que surgiram todas essas organizações e por que é que surgiram essas legislações? Então nós vamos conversando um pouquinho mais, mas antes de conversarmos, eu vou trazer para vocês agora um vídeo. E nesse vídeo vocês vão entender um pouquinho melhor o que são os direitos humanos. Assistam aí que eu assisto aqui e a gente já se encontra. Você já pensou sobre o que todas essas pessoas têm em comum? Homens e mulheres, crianças e idosos, homossexuais e heterossexuais, índios e negros, orientais e brancos, pedestres e ciclistas, jogadores de futebol e advogados. Sim, nós temos muitas diferenças, mas também temos todos algo em comum. Somos todos seres humanos. E apesar de diferentes, somos todos livres e iguais, sem distinção de sexo, cor, raça, religião, orientação sexual e opinião política. E por isso devemos ser respeitados e protegidos. Afinal, todos nós temos direitos. Mas nem sempre foi assim. Nossos direitos foram conquistados com muitas lutas. Lutas que atravessaram gerações. Muitos homens e mulheres contribuíram para as conquistas e os direitos que temos atualmente. E hoje, eles estão inscritos e registrados na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Os direitos humanos são universais. Isso quer dizer que valem para todos e todas. São também indivisíveis, porque temos o direito a todos os direitos. E também são interdependentes, ou seja, um direito não existe sem o outro. Temos direito à vida digna, à liberdade, à segurança. Temos o direito de nos expressarmos. Temos o direito de não sermos presos sem motivos e de termos um julgamento justo. Temos o direito de ir e vir. Temos direito à educação, à saúde, ao trabalho decente. Temos direito de escolher que religião seguir. Muitos desses direitos ainda não são assegurados hoje em dia. E muitas pessoas não têm conhecimento sobre eles, não têm acesso e não os questionam. Nossos direitos podem parecer apenas palavras no documento, mas são muito mais do que isso.
São esses direitos que possibilitam que você exerça seu poder de escolha, de expressão e de decisão. Os seus direitos têm sido respeitados? Há quem tente tirar os direitos dos outros por meio da violência, da opressão, do constrangimento e da humilhação. E os direitos que são violados no presente comprometem o futuro de um país, de seus cidadãos e cidadãs. Por isso, fique ligado, denuncie, cobre e, claro, sempre respeite os direitos das demais pessoas. Garantir que os direitos humanos sejam efetivos e respeitados é responsabilidade de todos nós. Vamos juntos fazer disso uma realidade? E aí, gostaram do vídeo? Viram quantas coisas estão relacionadas ao direito humano que faz parte do nosso dia a dia? Isso mesmo, né? Quando a gente fala da nossa organização de sociedade, da nossa organização de família, tudo isso está pautado nesse documento que é a Declaração dos Direitos Humanos. E quando a gente fala nessa declaração, então a gente viu que ela já tem mais de 70 anos, não é mesmo? Na verdade, quando a gente pensa em tudo isso e a gente começa a pensar, mas se já tem mais de 70 anos, então já está consolidado, já está tudo certo? Não, ainda não. E por isso é tão importante falarmos sobre esse documento e falarmos sobre o impacto desse documento na nossa vida e na nossa sociedade. Mas lembram que eu fiz uma perguntinha para vocês agora há pouco sobre a aula de História, Geografia, Ciências, Matemática, e eu falei que nós não tínhamos no nossa grade de horário a aula de Direitos Humanos? Lembram disso? Pois é, sabe por que nós não temos? Porque educação em direitos humanos perpassa todas as outras áreas. Então, quando eu estou falando, por exemplo, lá em geografia ou em história, sobre tipos de moradia, por exemplo, olhem aqui na tela, moradia digna é um direito. Isso mesmo, está escrito lá na declaração. Vamos pensar agora um pouquinho aqui na aula de ciências, nesse tempo especificamente que estamos vivendo, onde existe um vírus aí que assusta todo mundo. Pois é, saúde, não é mesmo? E saúde é um direito. E quando a gente faz educação física, então? Quando a gente está lá na prática de esporte, né? Ou quando a gente está num momento de lazer, vocês sabiam que isso também é um direito? Isso mesmo, lazer, atividade física, descanso, tudo isso também são direitos. E na aula de ensino religioso? Será que ali tem alguma coisa a ver com direitos humanos? Tem sim. Vocês sabem por quê? Porque praticar a religião que eu defini para a minha vida é um direito. E eu não posso ser perseguida por isso, não posso ser, digamos assim, excluída da sociedade ou de qualquer evento social por conta da minha religião, a religião que eu escolhi. Isso mesmo, viram só? Então é por isso que educação em direitos humanos a gente não encontra lá na grade de horário da escola, mas é porque ela está em todas as nossos estudos e em nosso trabalho. Querem saber onde mais está a questão da Declaração dos Direitos Humanos? Observem aqui comigo. Olha só, a Declaração dos Direitos Humanos, ela é tão importante, mas tão importante, que ela norteia, ela regulamenta e ela embasa outros documentos mais atuais e também muito importantes. Um deles, por exemplo, é esse aqui, a Carta das Cidades Educadoras. Você já deve ter escutado falar. Curitiba é a signatária do movimento das cidades educadoras. Isso mesmo. Sabe o que isso significa? Não sabe? Não tem problema, nós teremos uma aula logo mais à frente no nosso calendário escolar que nós vamos falar especificamente sobre cidade educadora. O que é ser uma cidade educadora e qual é o impacto disso na nossa vida e na nossa educação. Combinado? O que mais será que tem também a Declaração Universal como fundamento? A nossa Constituição. Isso mesmo, lá na nossa Constituição estão escritos princípios
que vem da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Querem ver outro exemplo? Estatuto da Criança e do Adolescente. Esse eu tenho certeza que vocês já leram muitas vezes. E esse documento também vem e surge a partir da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Olha mais um exemplo aqui, né? Então, quando a gente para pensar em tantos exemplos, tantos documentos, a gente percebe que este documento que nós chamamos de Declaração Universal dos Direitos Humanos, ele continua sendo muito importante. Até mesmo porque ele não foi feito lá e esquecido, lá em 48. Ele vem sendo atualizado e ele vem passando por algumas transformações, como é o caso, por exemplo, da Carta, do Estatuto, isso mesmo. Os documentos eles vão sendo ajustados e revisitados conforme a sociedade vai evoluindo. E agora nós vamos conversar um pouquinho sobre alguns dos princípios que temos aqui na Declaração dos Direitos Humanos. Vamos lá? Para a gente pensar, eu vou pedir para você que pegue o seu caderno, pegue seu lápis e sua caneta e nós vamos fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui para você um trechinho de um dos princípios e você vai anotar e você vai pensar sobre isso. Por exemplo, quando eu falo para vocês ali do artigo 3, né, que é o direito à vida, onde esse direito na sua vida, na minha vida, na nossa vida, ele é garantido hoje em 2021. Eu vou dar um tempinho, você anota ali a frase do artigo 3 e pensa e coloca em tópicos mesmos, não precisa fazer um texto, onde você percebe esse direito no seu dia a dia. Anota ali e a gente já conversa. Muito bem. Conseguiu pensar? O tempo foi rápido, não tem problema. Qualquer coisa, depois, quando a nossa aula terminar, você continua refletindo sobre isso. Mas vamos ler juntos aqui. Direito à vida e a viver em liberdade e segurança. Esse é um dos princípios, um artigo dentro da nossa declaração que é fundamental, não é mesmo? Vamos ver o próximo. O próximo, aqui o artigo 2, diz que é direito à privacidade. O que será que isso quer dizer? Será que a gente tem privacidade na nossa vida? E você, aí na sua casa, na sua relação social, como é que isso funciona? Anota, eu vou dar um tempinho novamente, e você anota e começa a pensar sobre este artigo. Vai lá e a gente já conversa. Pensou um pouquinho sobre isso? Eu até vou sugerir para você que depois você troque uma ideia com a sua família sobre isso. É bem importante, ainda mais quando vivemos em tempos de modernidade, em tempos de internet, por exemplo, não é mesmo? Vamos ao próximo. Observem aqui comigo o artigo 13. Direito à liberdade de movimento. O
que será que isso quer dizer? Será que é de me mexer ou é movimento de me movimentar de um espaço para o outro? Pensa aí, anota o artigo 13 e a gente pode, inclusive, agora pensar o que isso significa, ao invés de você pensar somente em onde isso se encontra aí na nossa vida. Anote o que significa e a gente já se encontra. Então, conseguiram pensar um pouquinho sobre essa questão da liberdade de movimento? Vamos ver o próximo aqui. Artigo 18. Observem lá. Direito à liberdade de pensamento, consciência e religião. A gente já falou um pouquinho sobre isso agora há pouco, não é mesmo? Então anote aí esse artigo no seu caderno e coloque alguns exemplos onde essa liberdade, tanto de pensamento quanto de consciência e de religião, são respeitados no nosso dia a dia. Anotem aí, vai lá, mais um tempinho para você. Conseguiu pensar? Vamos para o próximo. Olha lá, artigo 19, direito à liberdade de expressão. É bem interessante quando a gente fala disso, né? Porque a gente escuta muito esta expressão. Desculpem aí falar a palavra expressão duas vezes, mas liberdade de expressão, a gente escuta muito isso na imprensa, não é mesmo? Mas e na nossa vida, no nosso dia a dia? O que é que isso significa? O que significa para mim, para você e para nós, liberdade de expressão? Anote e coloque alguns exemplos. E aí, conseguiu pensar? Tenho certeza que sim. Vamos ver mais um artigo. Olha lá, artigo 24, direito ao descanso e ao lazer. Esse eu tenho certeza que todo mundo conhece. Mas será que esse nosso direito vem sendo respeitado? Nós temos espaços de lazer? Nós temos esse direito ao descanso? Eu vou dar um tempinho para você, você vai anotar e vai colocar algumas situações onde você vê esse direito sendo respeitado.
Muito bem, estamos chegando no final desta nossa atividade. Me parece que faltam apenas 2 ou 3 artigos. Vamos lá? Próximo artigo número 25. Direito a um nível de vida adequado para a tua saúde e bem-estar. Me parece que essa é um pouquinho mais difícil, né, para a gente pensar. O que significa nível de vida adequado para a tua saúde e bem-estar? Será que a gente já consegue entender este artigo? Ainda não? Não tem problema. Eu vou dar um tempinho, você anota, e se você não conseguir nesse momento pensar sobre isso com uma profundidade maior, não se preocupe, teremos longas oportunidades ainda para discutir sobre isso. Anote aí e a gente já volta. E aí, você conseguiu ter uma ideia sobre isso? Vamos ver o próximo artigo. Artigo número 26, direito à educação. Esse, com certeza, é um dos direitos que mais afetam a nossa vida atualmente, porque você é estudante e eu sou professora. Isso mesmo. E esse direito à educação é em todas as nossas idades, desde pequenininhos até quando nós ficamos adultos e depois quando nós ficamos mais velhos. E isso, inclusive, está aqui, ó, na Carta das Cidades Educadoras, que eu falei que a gente vai conversar sobre isso logo mais em outra aula. Exatamente, o ser humano tem uma capacidade de aprender ao longo da vida e essa educação é um artigo da nossa Declaração Universal dos Direitos Humanos, é um princípio da Carta das Cidades Educadoras e é fundamental na nossa vida. Então, esse é um artigo de suma importância também. Então, você anota aí e agora eu vou dar um desafio para você. Nós vamos pensar como é que tem sido a educação agora, em tempos de pandemia. Anote aí uma frase ou duas de como é que você está vendo a sua educação agora no tempo de pandemia. Anote aí e eu já volto. Muito bem. Viram só quantos artigos, e tem outras situações que a gente poderia aqui continuar ainda por muito mais tempo, mas infelizmente a nossa aula tem um determinado prazo, não é mesmo? Mas não se preocupe, como eu já disse, nós teremos outras aulas para tratar especificamente da Declaração dos Direitos Humanos. Mas agora eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre um outro documento que eu já mencionei aqui na nossa aula, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu tenho certeza que você já estudou sobre ele, que você já leu, mas eu trouxe aqui uma animação para que a gente possa relembrar um pouquinho da importância deste outro documento. Sabe por quê?
porque ele regulamenta, ele traz alguns princípios e algumas situações que mexem especificamente com a vida de vocês que estão aí me assistindo agora. Exatamente. Assim como nós temos também o Estatuto do Idoso, temos uma série de outros estatutos que trazem algumas questões que são específicas para determinadas faixas etárias. Então eu vou pedir que vocês assistam aí a esta animação e a gente já conversa. Segundo a lei, criança é toda pessoa que ainda não completou 12 anos de idade e o adolescente tem entre 12 e 18 anos. Vamos conhecer agora um pouco do Estatuto da Criança e do Adolescente. Logo de cara, o Estatuto nos fala sobre o direito à vida. Ele assegura às crianças todas as condições para que elas tenham nascimento e desenvolvimento sadio, dando à futura mamãe um atendimento médico necessário, apoio alimentar, condições para alimentar o bebê, além de ter o direito de ser orientado por um médico pediatra. Falando em médico, vamos falar em saúde. O Estatuto diz que toda criança ou adolescente deve ser atendido primeiro em caso de alguma emergência. Deve receber atenção especial odontológica para prevenir as cáries e ser vacinada de graça contra paralisia infantil, tétano e outras doenças. Vamos falar agora sobre o direito à liberdade. Toda criança tem direito de ir e vir, e isso deve ser respeitado. Porém, elas não podem viajar sozinhas. Para isso, precisa da autorização de um juiz. Mas o melhor mesmo é estar acompanhado de um responsável. O Estatuto também diz que a criança tem o direito de escolher a sua própria religião. O melhor de tudo é que a criança tem o direito de brincar, praticar esportes e se divertir. Ela também tem direito à educação e à escola pública perto de sua casa. Outra coisa muito importante que devemos atentar é quanto à exploração sexual. Cuidado com a internet. Ela deve ser usada com supervisão dos pais ou responsáveis. Segundo o Estatuto, é dever de todos proteger a criança e o adolescente de qualquer tipo de tratamento desumano ou violento. Segundo o Estatuto, é proibido o trabalho de menores de 16 anos, a não ser na condição de aprendizes, e isso não pode atrapalhar nos estudos. Além dos direitos, a criança também tem deveres a cumprir. Dever de obedecer aos seus pais e aos mais velhos. A criança tem o dever de conservar o meio ambiente e estudar para construir um mundo melhor. E aí, gostaram dessa animação? Pois é, a função dela neste momento era apenas lembrar para você algumas situações relacionadas ao Estatuto da Criança e do Adolescente, que também já é um documento bastante antigo, não é mesmo? Então, pessoal, a nossa aula está chegando já ao seu finalzinho e eu gostaria de saber com vocês se vocês ficaram com aquela pulguinha atrás da orelha, com uma vontade de aprender mais. Afinal de contas, a aula de Família e Direitos Humanos trará para vocês esse tema e tantos outros, porque quando eu falo em direitos, quando eu falo em diversidade, quando eu falo em igualdade, não é mesmo? São temas, são reflexões que fazem parte do nosso trabalho de família e direitos humanos. E isso tudo é tão importante, mas tão importante na nossa vida, que vocês sabiam que existe um caderno de educação em direitos humanos? Isso mesmo, vocês sabiam que existe um Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos? É verdade, e nós vamos conversar sobre tudo isso nas nossas aulas. Não percam as aulas de educação para família e direitos humanos. Não percam as nossas aulas. Até mais! A gente se encontra em breve. E por favor, não esqueçam, se cuidem!